Senhora Presidente, muito obrigado. Desde março do corrente ano que acompanhamos a revisão do repator de 2012 do município de Oeiras, primeiro na versão inicial aprovada para PD número 111/2023 e agora na versão final, objeto da proposta que hoje analisamos. A revisão do repator consubstancia 6 longos anos de trabalho dos serviços municipais na adaptação do novo regulamento aos normativos da legislação entretanto alterada, nomeadamente a tramitação processual do novo Código de Procedimento Administrativo, os procedimentos criados pelo licenciamento zero e pelo regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração, as disposições que visam a concretização e execução do disposto no regime jurídico da urbanização e edificação e os vários diplomas relativos à transferência de competências da Administração Central para os municípios. 6 anos de trabalho árduo, em que foi necessário sarzir o antigo repator com os novos normativos legais, proceder às necessárias alterações na sua sistemática, na redação das normas e atender a aspectos tão importantes como a nomenclatura utilizada, dando-lhe coerência ao longo dos seus 884 artigos. O Partido Socialista manifesta o seu agradecimento público a todos os serviços e colaboradores da Câmara Municipal que assumiram esta tarefa complexa, em particular ao Departamento Jurídico, na pessoa da doutora Verónica Maia e das doutoras Inês Vieira de Almeida e Rita Dias, que mais diretamente ombrearam este desafio. Os nossos parabéns pelo vosso esforço e pela enorme qualidade do trabalho desenvolvido. Senhora Presidente, da análise exaustiva do regulamento e dos seus anexos, gostaria de alertar para 2 questões que me parecem que são lapsos, que me apercebi no trabalho de análise. Em primeiro lugar, o número 1 do artigo 222, com a epígrafe Cadastro de Infraestruturas, onde está escrito, e passo a citar, sempre que solicitado pelo município, os serviços e entidades intervenientes na via pública devem fornecer as plantas de cadastro das infraestruturas instaladas no subsolo devidamente atualizadas. Pergunto, não deveria ser ao contrário? Isto é, o fornecimento das plantas de cadastro ser a regra, a menos que o município prescinda delas? Em segundo lugar, o artigo 663, com a epígrafe valor da taxa turística. Aquela taxa que foi criticada há muitos anos atrás e que, afinal, toda a gente está agora a querer também implementar nos seus municípios. Como eu dizia, porquanto, em contradição com todo o articulado do repator, fixa este valor que se repete, e bem, na tabela de taxas e outras receitas do anexo 1. Isto é, no artigo 663, fixa o valor da taxa em €1, o que é uma coisa que não acontece em todo o outro repator na fixação de taxas nos artigos. Portanto, pergunto, não teria sentido que este artigo tivesse uma outra redação? Por exemplo, o valor da taxa turística é fixado nos termos da fundamentação económica ou financeira constante do anexo 2, que faz parte integrante do presente regulamento, para poder vir a ser alterado, sem que daí decorra nova alteração ao regulamento? Senhora Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, caras e caros colegas, o novo regulamento peca, contudo, pela falta de um anexo essencial para que todos nós, em consciência, tomemos a nossa decisão quanto ao regulamento proposto. Falo, evidentemente, de uma tabela comparativa entre o valor das taxas e outras receitas do antigo repator e o valor das taxas e outras receitas que são propostas para o futuro. Um presidente e uma variação que se autoproclamam campeões da eficácia e da competência teria de ter tomado a decisão política de solicitar aos serviços que procedessem à sua elaboração. Repito, para que fique claro, não se trata de matéria de decisão técnica dos serviços,
Trata-se de matéria de decisão política que deveria ter sido tomada pelo Sr. Presidente e pelas senhoras e senhores vereadores. Não o tendo feito, ficará sempre a suspeição de estarem a inflacionar os valores a cobrar sem terem em linha de conta as inflações verificadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, pode crer que da parte desta bancada não há uma visão manicaísta do que é uma consulta pública e do que é o processo de correção, de retificação de erros materiais, até que a proposta esteja votada. Daí que nós tínhamos apontado a questão do artigo 663 do valor da taxa turística, que eu penso que agora o Sr. Presidente percebeu o que é que eu estava a dizer, e também da questão que eu coloquei há bocado do artigo 222 do cadastro de infraestruturas, que na minha opinião está escrito ao contrário do que deveria estar. Isto é, não é a Câmara que tem que pedir às entidades intervenientes na via pública para apresentarem a planta do cadastro, é ao contrário, é a Câmara que não, eles têm que entregar, a menos que a Câmara diga que não precisa dela. Portanto, é exatamente ao contrário. E, portanto, parece-nos que isso deveria ser obrigatório da parte das entidades intervenientes na via pública. Eu queria terminar só para dizer que quero ver, aqui nesta Assembleia, qual é o sentido de voto de alguns partidos políticos e movimentos, sobretudo partidos políticos que, em determinada altura, votaram tanto contra a taxa turística em Lisboa, achando que era até inconstitucional. Vejam lá. Muito obrigado.